Olá, gente! Bem-vindos de volta. Agora, nossa aula sobre cada linguagem do amor, ok? Então, vamos lá. Antes da gente entrar, eu vou falar aqui algumas coisas sobre o que a gente vai falar dentro dessas aulas, tá bom? A gente vai falar sobre o princípio do descanso, né, do desfrute, sobre o que é a linguagem do amor, quais são as linguagens do amor, equilíbrio, sobre alguns bloqueios que a gente tem dentro da linguagem do amor e o equilíbrio dentro também, né, da linguagem, o que não fazer e o que fazer. Falando sobre o princípio do descanso, do desfrute, a gente lembra do sétimo dia, né, que Deus ele descansou. E é interessante que, às vezes, tem algumas igrejas que, acredito que seja uma, né, que eles priorizam o sétimo dia. Mas Deus quis falar o que com isso? É que a gente precisa de um dia de descanso. Então, esse descanso, esse dia, é um princípio. Esse é o momento que a gente recarrega, né, as nossas energias. É o momento que a gente desfruta daquilo que a gente plantou. Aí eu trago aqui, né, por exemplo, a gente trabalha, cuida da casa, cuida das pessoas. E se a gente não tiver um dia de descanso, um dia de desfrutar, a gente trabalhou, então chega o momento de desfrutar, né, de aproveitar. Sobre toda a semana que a gente se dedicou, que a gente plantou, a gente não vai recarregar nossas energias, então a gente precisa desse momento de descanso, desse momento de desfrute. Então eu quero trazer aqui para vocês escolherem um dia da semana, ou uma tarde ou uma manhã. Você vai se adaptar à sua realidade, mas você precisa priorizar esse tempo com você, tá bom? Então você escolhe um momento, tá? Para esse momento de desfrute e eu vou trazer algumas atividades aqui que você pode colocar em prática dentro da sua linguagem do amor. E quando a gente cumpre princípios, eu sempre vou falar disso, sempre falo lá no meu Instagram, porque quando a gente cumpre princípios, a gente colhe recompensas, ou seja, frutos bons. A aliança é um princípio. Quando a gente faz uma aliança com Cristo, né, a gente vai colher frutos bons. E cumprir princípios é também se amar, entende? Porque é uma forma da gente dizer para Deus em atitudes que a gente o ama. Faça um pouco todos os dias, tá? Um pouquinho todos os dias. Mas não pare de fazer. A gente precisa desse desfrute, a gente precisa ser cuidada, a gente precisa se cuidar. E não só esperar pelo outro. A gente precisa dessa prioridade. Nunca é tarde para começar. Sempre é cedo para desistir. Jamais desista de você, de quem você é, do seu propósito, sabe? Mas você começa não desistindo de você. Então, o propósito da gente aqui é fazer com que vocês olhem para dentro, né, de vocês e se encontrem. E usando a linguagem do amor, que é uma característica da sua essência, né, você vai colocar em prática. Você vai estar agindo para que esse amor por você, ele surja. E se já existe, que ele se intensifique. Depois que vocês fizerem atividades, até no seu dia a dia mesmo, não só as atividades daqui, né, das aulas, mas no seu dia a dia mesmo, se recompensem. O que seria recompensa? Por exemplo, você gosta, você pode, né? Então, tem um chocolatezinho, aí você gosta, você gosta de sorvete, você gosta de ouvir uma música e relaxar, coisas que você gosta de fazer ou de usar. Então, você usa isso como recompensa depois que você efetuar uma tarefa, terminar alguma atividade. Por exemplo, eu tenho um trabalho para me fazer. Quando eu estava preparando aqui essa aula, quando eu terminei de preparar o conteúdo, gente, eu fui ouvir música, eu dancei, eu me alegrei. Depois eu mandei para duas amigas minhas e inclusive uma disse assim, obrigada por ter compartilhado, porque eu estava aqui na minha cama deitada e me deu vontade de levantar. Gente, isso é muito legal. Imagina, se a gente consegue fazer isso, chegar a outra pessoa, imagina a gente mesmo, né? Então foi muito bom pra mim, eu pulei, né? E muito legal. Então se recompensem. Alguma coisa que você gosta pode ser 10 minutinhos nas redes sociais. Se você não se controla, né? Então
faz outra coisa, vai escrever alguma coisa, sei lá. Mas se recompense, porque o seu cérebro vai lembrar que quando você consegue terminar uma tarefa, tem algo bom para você, né, usar, ou comer ou fazer, tá? Então a gente vai seguir o princípio da ordem, lembrando, o princípio da ordem é Deus, eu, depois cônjuge, se você não tem nem, mas a gente vai priorizar aqui, ó, Deus e eu, tá bom? Então você se cuidando, você se olhando, você encontrando o seu valor. As outras pessoas vão ver também, né? Elas vão querer estar perto de você. Enfim, você não vai precisar ficar cobrando atenção, né? De ninguém. As pessoas que vão querer estar perto de você. E o que é as 5 linguagens do amor? O que é isso? As linguagens do amor são atitudes que o outro tem comigo, por exemplo, e que eu me sinto amada com essa atitude. Eu vou trazer aqui o exemplo. Se a minha linguagem do amor for palavras de afirmação, que é a primeira linguagem do amor, palavras de afirmação é aquela pessoa que gosta de receber elogios, é aquela pessoa que gosta de receber incentivos na palavra, gosta da leitura. O que tem a ver com palavras positivas, eu gosto. Se essa for a minha linguagem do amor. Então, se o outro tem essa atitude comigo, eu vou me sentir amada por aquela pessoa. Tá dando pra entender? E eu tendo essa linguagem do amor, é normal, é natural eu agir também com o outro, porque eu acho que aquilo que eu gosto tanto, o outro também vai gostar. Olha só a cabeça da gente, né? Só que às vezes não funciona assim. Então, o que eu vou dizer? Eu vou sempre falar pra outra pessoa, às vezes com o nosso cônjuge, assim, ou com os filhos, sei lá, a gente vai falar sempre, e com facilidade, tem maior facilidade, né? A não ser que você tenha, assim, alguma questão, um bloqueiozinho, assim. Mas o normal é você sempre falar assim, ó, eu te amo, eu te amo. Usar as palavras, gosta de escrever, enfim, se utiliza das palavras. Aquela pessoa que geralmente gosta de usar as palavras em alguma coisa, pode ser em música, em poesia, em um livro, ensinando, tudo isso. Então, se o outro fala essa linguagem pra mim, imaginem, a minha linguagem português, o do outro é inglês. Se ele não souber falar a minha linguagem nem eu a dele, a gente não consegue se comunicar. Mas se pelo menos o outro entender a minha linguagem, a gente vai conseguir se comunicar não totalmente, porque ele sempre vai se doar para mim. E um momento talvez ele canse. Assim é dentro da linguagem do amor. Imagine um tanque, né? Um potinho de amor, um potinho e vai se enchendo de amor. Quanto mais atitudes dentro da linguagem do amor do outro você fizer, o potinho vai se enchendo. E daí, quando se encher, vai transbordar. Então, mesmo que ele não saiba a sua linguagem do amor, uma hora ele vai estar tão assim, sabe, disponível para você, querer agradar você e tal, que você vai lá e fala, sabe, sutilmente, você vai lá e fala assim, ó, eu gosto muito disso. E quem sabe você pode explicar sobre as 5 linguagens do amor e a outra pessoa vai entender. Então, assim, não é você escolher só uma fase para fazer aquilo, para encher o tanque de amor. É sempre. Assim como sempre, a gente precisa se olhar, se amar, se cuidar. E é interessante a gente se cuidar na nossa linguagem. Ok? Tá dando para entender, né? Qualquer dúvida vocês deixem aqui.